Olá, meus amores, tudo bem? Graças a Deus, estamos bem. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos ao Meditação da Má. Hoje nós vamos meditar numa palavra linda. Muitas vezes já ouvimos falar sobre esta palavra que está em Isaías e hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes, que somos humanos. Temos sim o direito de pedir perdão ao Senhor e Ele renovará as nossas forças e nós vamos poder continuar nesse processo de aprendizado, nessa caminhada, nesta vida tão difícil. Mas nós vamos chegar lá, onde o Senhor quer que a gente alcance, amém? A palavra que nós vamos meditar hoje está em Isaías 40, versículo 29 e 31, que diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Voam alto como as águias. Como o Senhor, Ele usa da natureza, criada por Ele, para nos comparar, para nos ensinar. Quando pensamos em águias, em pássaros, em voo, pensamos por que o Senhor nos compara, Diz que as nossas forças serão renovadas e nós voaremos como águias. O que faz um pássaro voar? É o seu instinto, mas são as suas asas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas nossas asas, que muitas vezes elas se quebram e nós nos tornamos pessoas com asas quebradas, que não conseguem mais voar, precisam de um descanso, precisam de um tratamento e muitas vezes não entendemos por que paramos de fazer determinadas coisas, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia. Às vezes nos sentimos cansados, às vezes sentimos sobrecarregados. Estamos vivendo uma pandemia, uma situação política, uma situação econômica muito difícil. Nem todos estão preparados, nem todos estão com as suas vidas entregues nas mãos do Senhor, onde Ele é quem governa as nossas decisões, Ele quem sustenta a nossa casa, a nossa família. Muitos não estão, muitos não fazem parte deste rebanho. Por isso estamos aqui, para levar essa esperança, que quando as nossas asas estiverem quebradas e não estamos conseguindo voar de acordo com os nossos desejos e sonhos, planos e projetos, o Senhor vem e Ele diz: se acalmem, descansem um pouco, se tratem, se cuidem, as suas asas serão renovadas, serão restauradas. Então, quando eu parei para meditar nesta palavra de hoje, que o título é Asas Quebradas, eu fiquei pensando nos grandes homens e mulheres da Bíblia, seres humanos, pessoas como nós, que também tiveram suas asas quebradas, homens escolhidos por Deus, como Moisés, por exemplo. Moisés cometeu um assassinato, ele matou um egípcio. Ele deixou a sua ira falar mais alto. Ele não se conformou com aquela situação de escravidão e ele acabou cometendo um assassinato. Mas mesmo assim, nesse momento em que sua asa foi quebrada, em que ele não conseguiria mais permanecer naquela situação, precisou fugir, precisou viver anos perambulando, sem saber o que fazer, mas Deus tinha um plano. Davi cometeu adultério. Davi precisaria estar numa guerra, mas ele estava numa janela olhando uma mulher casada.
E aí ele cometeu o adultério e provocou o assassinato do marido dela, mandando ele ir para a guerra. Sabendo que ele poderia ser morto, e ele foi. E Davi pagou, sofreu as consequências, Moisés também, tantos homens da Bíblia. A diferença está no arrependimento sincero, num coração totalmente entregue ao Senhor, voltado ao Senhor, porque vamos cometer erros. Podemos não cometer erros tão graves como o assassinato, mas pecamos diariamente. Existem pecados que nos paralisam, que não conseguimos voar como essa águia que o Senhor aqui menciona. Quando Ele diz que Ele renova as nossas forças, não vamos nos cansar, vamos continuar em oração, em fé, em esperança, mesmo em meio a todas essas confusões, vacinas, partidos políticos, mentiras, enganos. O mundo é feito disso. O inimigo das nossas vidas usa pessoas para nos confundir, para nos paralisar, para pararmos de voar. A águia é a ave que voa mais alto, até 3.000 metros de altura. E ela, num golpe, ela aterriza e pega sua presa e se alimenta. E a cadeia alimentar continua, a obra que o Senhor faz é perfeita. E quando Ele nos compara com isso, Ele diz que de nada teremos falta. Ele diz que se entendermos que as nossas asas foram quebradas, que nós estamos por um tempo tristes, perplexos com toda essa situação, vivendo luto, vivendo uma tristeza que parece que não acabará nunca. O Senhor diz: eu renovarei as suas forças, vocês voltarão a voar como águias, porque vocês são meu povo escolhido. E nós não podemos desanimar, precisamos buscar imediatamente essa recuperação, para que as nossas asas sejam curadas e nós podemos voltar a voar e levar essa palavra de esperança a tantos que perderam, a tantos que quebraram suas asas e não sabem como consertar, não sabem como se arrepender e vivem naquele pecado, e vivem naquele jugo pesado, naquela culpa. E o Senhor quer hoje tirar de nós toda a culpa. O Senhor renova, a gente não vai se cansar mais. Mas a diferença desses homens que mencionamos e tantos outros, que eram seres humanos como nós, que erraram, e que houve arrependimento, houve sinceridade, houve intimidade com o Senhor. Senhor, eu não quero mais pensar nesse pecado, não quero mais viver sobre este jugo, quero voltar a voar, quero encontrar a alegria, a felicidade, a paz, o teu perdão. E nós vamos encontrar. O Senhor renova. A meditação de hoje é essa. Temos vários momentos da nossa vida, as nossas asas quebradas por esse mundo perverso, maligno. Estamos nele, mas não podemos passar por esse mundo à toa, sem um sentido, sem um propósito, sem um plano do Senhor. Precisamos buscar isso, porque assim seremos mais felizes. Amém? Em nome de Jesus, que Ele nos proteja e nos ensine a cada dia mais. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Vamos levar essa mensagem a tantas águias que estão com as suas asas quebradas e pararam de voar. Mas nós temos a cura, nós temos a solução, que é o arrependimento genuíno, que o amor do Senhor nos alcance, hoje e sempre. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai. Amém.